Continuando a nossa aula, aqui nós temos o Francisco Ferdinando e a sua esposa, tá? E aqui é o jovem que assassinou tanto o Francisco Ferdinando quanto a esposa dele, que foi um jovem chamado Gabriel Príncipe. Esse Gabriel pode ser chamado também de Gavrilo, né? Ele era sérvio e ele fazia parte daquele movimento secreto que era a Mão Negra. E o que aconteceu? O Francisco Ferdinando, ele era o príncipe herdeiro, tá, do trono austro-húngaro, e ele resolve visitar a Bósnia e Herzegovina, lá na cidade de Sarajevo. Os conselheiros, o local já estava sob tensão, já havia, essa Mão Negra já vinha fazendo vários atos terroristas para obrigar a Áustria-Hungria a devolver a independência da Bósnia e Herzegovina. Só que os conselheiros do Francisco Ferdinando chegaram e falaram para ele: olha, não vai, tá, porque é perigoso, é isso. Mas ele teimou, tá? Teimou, foi e acabou levando a esposa dele também. Quando eles chegaram lá na Bósnia, né, lá em Sarajevo, eles já na estação entraram em automóvel, então tinha ali vários carros acompanhando como segurança, e eles foram então em direção à prefeitura. E quando eles estavam indo em direção à prefeitura, o que aconteceu? Eles acabaram sofrendo um atentado, jogaram uma bomba, só que o carro deles passou e o carro de trás que foi atingido pela bomba. Aí o pessoal que estava no carro de trás foi gravemente ferido, e eles então continuaram, o motorista continuou, né, até a prefeitura, onde achou que teria maior segurança. Quando eles chegaram na prefeitura, o Francisco Ferdinando, sempre perguntando do pessoal que tinha se ferido, ele resolveu visitar esse pessoal no hospital. E ele então vai visitar, ele sai da prefeitura e vai para o carro, entra no carro, como vocês estão vendo aí, era de capota aberta. Eles entram no carro e vai em direção ao hospital. Nisso, o motorista entrou numa ruazinha estreita e tinham vários membros da Mão Negra que já tinha, né, feito uma estratégia, né, para tentar matá-lo de qualquer maneira. E aí esse jovem aqui vinha passando nessa ruazinha, ninguém sabe se foi acidental ou não. Ele vinha passando, ele estava armado, ele fazia parte da organização da Mão Negra, estava fazendo parte do atentado, quando ele viu o carro do Francisco Ferdinando. Como a capota estava baixa, o carro estava vindo em velocidade baixa, ele então se aproximou e deu os tiros a queima-roupa, matando o Francisco Ferdinando, a esposa dele, e ferindo esse segurança aqui, né? Aí foi um auê. Depois disso, a Áustria-Hungria ela vai se pronunciar. A Áustria-Hungria vai fazer uma pressão, exigindo da Sérvia um pedido de desculpas. A Sérvia ela ficou alegando que não tinha nada com isso, e realmente o governo sérvio não fazia parte aí da Mão Negra. E a Sérvia alegava que não tinha nada com isso, só que a Áustria-Hungria começou a exigir uma série de coisas, uma série de reconciliações e de exigências, e por trás da Áustria-Hungria estava a Alemanha insuflando. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que a Rússia ela apoiava os Balcãs numa ideia de Balcãs livre da Áustria-Hungria. Os Balcãs, a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, a Macedônia, aquele território ali na região dos Balcãs. Por que a Rússia tinha interesse que esse território estivesse livre das pretensões e da imposição da Áustria-Hungria? Porque a Rússia ela queria esse território livre para que ela pudesse passar livremente para chegar ao mar Mediterrâneo. Então ela vai apoiar a Sérvia nesse momento. Ainda não é um apoio declarado e oficial, mas ela por trás está apoiando a Sérvia.
E ficou nesse impasse quase um mês, né? Foi uns 20 dias mais ou menos esse impasse, desde o assassinato do Francisco Ferdinando, quando a Áustria-Hungria então vai para o seu ultimato e acaba declarando guerra no dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia, que estava apoiando a Sérvia e apoiava os Balcãs livres, ela entra na guerra ao lado da Sérvia e declara guerra à Áustria-Hungria. Lembrando, a Áustria-Hungria ela é rival da Rússia pelas alianças lá, né? Pela Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Bom, quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia declarou guerra à Áustria-Hungria em favor da Sérvia, a Alemanha veio em favor da Áustria-Hungria e declarou guerra à Rússia e, assim que declarou guerra à Rússia, questão de 2, 3 dias depois, a Alemanha invade o território da Bélgica. Então ficou mais ou menos isso aqui para vocês poderem entender. Ó. Olhando aqui no mapa, aqui nós temos Sarajevo, território que era da Bósnia e Herzegovina e também da Sérvia. Tá? Aqui, ó, Romênia, Bulgária, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia. Aqui são os Balcãs, a Grécia, tá? São os Balcãs. Então a pretensão da Rússia era o quê? Ter esse território livre para que ela pudesse sair aqui no Mediterrâneo. A Rússia ela tem um mar aqui, ela tem saída para o mar, mas é o mar do norte, mar congelado, a maior parte do ano passa congelado essas águas, é difícil a navegação aqui. Então a Rússia, com pretensões comerciais e de expansão, pretendia a saída livre aqui para o Mediterrâneo. Então essa é a intenção da Rússia. A intenção da Áustria-Hungria era manter o seu império, manter o controle aqui sobre a região da Bósnia e Herzegovina. Aí vem a Sérvia e está rivalizando aqui com a Áustria-Hungria. Quando ocorreu o assassinato, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia vem em favor da Sérvia e declara guerra à Áustria-Hungria, a Alemanha declara guerra aos russos. Vocês estão vendo aqui que tem fronteira, ainda não existia Polônia, Então a Alemanha que declara guerra aos russos e a Alemanha desrespeita a neutralidade da Bélgica e invade a Bélgica. A Bélgica era declarada neutra, mas a Alemanha está nem aí, ela invadiu a Bélgica com as intenções de tomar Paris. Paris ficava aqui, Então a Alemanha está com pretensões do quê? De atacar de imediato a França. Porém, quando a Alemanha declarou guerra e invadiu a Bélgica, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. Está montado o palco da Primeira Guerra Mundial. Sora, e a Itália? Você não falou da Itália. A Itália, ela logo no começo, ela se declara neutra, ela permanece neutra e no ano de 1914. Por que ela se declarou neutra se ela era da aliança? A Itália, embora ela fazia parte da aliança, a Itália ela não tinha relações diplomáticas com a Áustria-Hungria. As duas nações eram rivais, porque elas disputavam os mesmos territórios aqui na Europa. A Albânia era uma delas. E aí então o que vai acontecer? No ano de 1915, a França e a Inglaterra convencem a Itália para mudar de lado. Aí a Itália larga a neutralidade e entra ao lado da Entente. Então o palco da guerra está montado, mais ou menos é isso o início da Primeira Guerra Mundial. Lembrando vocês, se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, mande as perguntas que eu vou estar tentando fazer uma videoaula explicando novamente, Aqui, olha, vocês têm a Tríplice Entente, quando começa a guerra. Aí vai ter o acréscimo do Japão. O Japão entra para a Entente apoiando. A Itália, que mudou de lado. A Romênia, a Grécia, Portugal e mais tarde Estados Unidos e também o Brasil entra para o lado da Entente, além da Inglaterra, da França e da Rússia. 1917, a Rússia sai da guerra, mas ao mesmo tempo Estados Unidos estava entrando.
A Tríplice Aliança vai ter a saída da Itália, mais o acréscimo aí do Império Turco e a Bulgária ao lado da aliança. Então vocês podem ver que está envolvendo aí praticamente toda a Europa, envolveu a África também, porque as colônias africanas pertenciam às potências europeias, e envolveu também a Ásia, que tem o mesmo significado da África. Algumas colônias, alguns territórios eram colônias das potências europeias e acabam se envolvendo na guerra. Praticamente todos os continentes aí, exceto a Antártica, que não faz parte aí da guerra, mas todos os outros continentes estão na guerra. Bom, gente, vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Voltaremos para uma próxima aula. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Essas 3 aulas já é para essa semana e mais um pedaço da outra semana, ok? Fiquem com Deus.